Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, faça sua inscrição gratuita, ative o sininho, clique no botão hypar e, se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos de WhatsApp, mídias sociais, sinta-se à vontade. Canal de corintianos feito para vocês, corintianos como nós. Vamos lá saber as últimas? E o Dorival Júnior, hein? Está ou não na corda bamba? Há rumores nos bastidores e a gente fala agora. Pessoal, além do revés, a péssima atuação do Corinthians gerou rumores aí nos bastidores que talvez Dorival Júnior estaria entrando na Berlinda. E a gente foi procurar informações para saber se tem ou não veracidade. O que nos informaram é o seguinte, cara, que essa oscilação no Corinthians não seria uma prerrogativa especial do Dorival Júnior. É uma oscilação que vem frequente, desde outros comandos técnicos, e que assim não é uma situação exclusiva do Dorival Júnior. Nas redes sociais, alguns torcedores criticaram, o fato de o time ter ficado um período longo sem jogos, com possibilidade de treinar e resolver os pontos considerados mais vulneráveis da equipe. Os rapazes tiveram folga, não puderam reclamar aí de cansaço, de excesso de jogos e tudo mais, e mesmo assim o futebol apresentado nesse jogo foi pífio. No entanto, como dissemos para vocês, a diretoria alvinegra informou que não tem intenção e nem sequer cogitou a demissão do atual treinador, acreditando que o trabalho vem sendo positivo, que reveses, jogos da forma como aconteceu, são normais no futebol e não é exclusividade do Corinthians. De qualquer forma, a equipe precisa reagir e o próximo desafio será diante do Atlético Mineiro. Corinthians tem que virar a chave, já que o próximo desafio acontece no sábado que vem, dia 18, às 18h30, horário de Brasília. Corinthians joga em seus domínios. E agora a gente fala sobre a repercussão da partida. A atuação desastrosa do Corinthians gerou muitas críticas, entre elas de Walter Casagrande Júnior. Aliás, uma das críticas mais incisivas foi por conta do flagra que a câmera de transmissão de TV acabou registrando Memphis Depay, que é o principal jogador do time, é o salário mais alto do elenco, holandês que vem desempenhando um bom futebol na seleção da Holanda, mas no Corinthians o desempenho dele tem sido aquém do valor investido para contratá-lo. Enfim, ele foi filmado sorrindo enquanto o Corinthians perdia por 1-0 e não caiu nada bem. Walter Casagrande Júnior falou, abre aspas, tem aquela imagem do Memphis dando risada no banco. Corinthians perdendo e o Memphis dando risada? Do que, Memphis? O que estava engraçado para você no banco da Vila Belmiro? Ou estava vendo outra coisa? Estava assistindo os Trapalhões e dando risada? Corinthians perdendo em campo? Companheiros do cara correndo, tomando uma amassada e ele dando risada? Do quê? Questionou o Casão. E ele seguiu. Ganha milhões por mês, só joga quando quer, fica no Corinthians descansando para jogar na seleção da Holanda. E quando vem, dá risada do quê? Do time sendo atropelado na Vila Belmiro? Não entende nada do que é o Corinthians, criticou o Casagrande. Quem também detonou a atuação do Corinthians foi o Neto. No seu programa Os Donos da Bola ele disse, abre aspas, não era para ser 3-1, era para ser 4 ou 5-1. O Santos foi muito melhor. Que vergonha de jogo horrível. Depois de 10 dias de treino da data FIFA. Brincadeira, hein? E ele seguiu. Todos os jogadores com uma falta de vontade, a organização tática, falta de visão da comissão técnica para substituir. E o Memphis? Entrou em campo parecendo que disputava uma pelada, afirmou o Neto. E como repercutiu muito, principalmente entre os torcedores, principalmente reverberando em redes sociais, parece que a direção do Corinthians vai conversar com o Memphis Depay para entender a situação e explicar para ele também que não caiu nada bem. Internamente dentro do Corinthians há uma preocupação em relação à imagem que é passada aos torcedores com momentos como esses, E segundo a ESPN, o profissionalismo do jogador no dia a dia do CT é elogiado e justamente por isso a intenção da alta cúpula diretiva do Corinthians é entender com os envolvidos o que acontecia no banco de reservas de tão engraçado para resultar em risadas que foram flagradas pelas câmeras.
Dentro do Corinthians, conversar, descontrair é normal, mas o ponto central foi que a imagem não foi bem recebida nos bastidores, já que o Corinthians perdia. A imagem descontraída de risadas fora do contexto não soaram nada bem. Ainda sobre o assunto, a derrota do Corinthians para o Santos, 3-1 na Vila Belmiro, o Memphis até postou uma mensagem em suas redes sociais onde disse, abre aspas, não é uma noite para lembrar, infelizmente, um resultado decepcionante. Sabemos que precisamos melhorar, vamos unir forças e focar para recuperar a confiança, porque sábado está chegando e precisamos mostrar em casa, afirmou Memphis. Não tá fácil ser corintiano não. Mudando de assunto, Corinthians renova com mais uma promessa da base. O Corinthians renovou o contrato com Tomás Lisboa, volante, cria da base, cria do Terrão, jogador de 20 anos, assinou um novo vínculo que vai até dezembro de 2026. A multa rescisória não foi divulgada, mas segue na estratégia de outros jogadores com o objetivo de blindar as promessas da base e não acontecer o que aconteceu com o Cauê Furquim, que saiu para o Bahia praticamente de graça, apenas 14 milhões de reais. O Tomás Lisboa, inclusive, ele foi chamado pelo Dorival Júnior para integrar em vários momentos o treinamento da equipe principal. Dentro do Corinthians, muita gente acha que ele tem um grande potencial, no entanto, sofreu com lesões nesta temporada, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e perdeu a copinha desse ano. O atleta pôde voltar aos gramados apenas em agosto desta temporada. E mais um foi demitido. Pessoal, mais uma queda aí dentro dos bastidores do Corinthians. Nesta quinta-feira, o Corinthians demitiu um executivo das categorias de base. Trata-se de Alex Brasil. Ele foi contratado ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O caldo dele azedou de vez, já que durante a sua gestão ele contratou 87 jogadores para a base do clube, considerando sub-17 e sub-20. À época, o Claudinei Alves era o diretor-geral da base. A nota oficial do Corinthians foi a seguinte, abre aspas, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do executivo de futebol, Alex Brasil. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados ao longo do último ano e deseja sucesso na carreira, seja onde for, afirmou a nota oficial do Corinthians. O Alex Brasil não era unanimidade na cúpula diretiva e caldo entornou exatamente por ter sido publicizada a contratação de 87 jogadores, dos quais muitos já foram embora por não terem condições de vestir a camisa do Corinthians. O Timão informou ainda que a multa rescisória elevada do profissional era um aspecto que influenciava numa possível manutenção do trabalho. O Corinthians deve trazer um substituto para a função nesta semana, Lembramos que o Corinthians também demitiu Rafael Laruccia, do Sub-17, técnico do Sub-17. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.